Bom dia, galerinha. Estamos aqui para mais uma aula gravada, certo? Hoje nós iremos focar nos exercícios relacionados ao capítulo que estudamos. Então, vou resolver aqui algumas questões, certo? Dentre elas, daquelas atividades que eu coloquei no CADES, em que era para termos discutido pelo Zoom, porém poucos alunos entraram no sistema, certo? Então, para muitos alunos não perderem os debates das questões, eu venho aqui solucionar algumas delas, as mais importantes, e que vai ser muito importante para a nossa avaliação de aprendizagem, certo? Então, eu espero que todos estejam bem, estejam todos na santa paz, e durante dessa pandemia, fiquem em casa. Vamos lá. Então, vamos aqui iniciar a nossa resolução de alguns exercícios. Vamos lá, o exercício que eu passei para vocês na aula passada foi É Assim no Enem, da página 912. São 4 questões, todas elas do tipo Enem, ou seja, todas essas questões caíram no Enem. Temos também as questões extras da página 913, na qual eu coloquei as questões 1 e 6. Vou aqui comentar elas e digo para vocês que essas questões são um apanhado de todo o capítulo da parte de campo elétrico, para a gente terminar este capítulo e ir adiante para calorimetria. Então, vamos lá, começando na primeira questão, da página 912. O que diz ela? Questão 1. Para explicar como dois corpos podem interagir sem estar em contato, alguns físicos propuseram a teoria de campo. O campo elétrico, por exemplo, é uma alteração produzida no espaço pela presença de uma carga elétrica, de modo que outra carga, no entorno da primeira, detecte a existência desta por meio dessa alteração. Para visualizar a forma do campo elétrico, criou-se o conceito de linhas de forças. Em cada ponto dessas linhas de força, o vetor campo elétrico é: letra A, tangente à linha e com o sentido oposto ao dela, tangente à linha e com o mesmo sentido dela, perpendicular à linha e com o sentido oposto dela, perpendicular à linha e com o mesmo sentido, ou paralela à linha e com sentido oposto. Temos bem aqui, não propositadamente, tem essa figura aqui de um campo elétrico. Eu tenho carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Vemos que saem linhas de forças. Então, o que definimos campo elétrico são o conjunto dessas linhas de força, essa alteração aqui no espaço ao redor dessas cargas. Então, vamos lá. Sabendo que existem essas forças, que definimos um campo elétrico como o conjunto dessas linhas, ele quer saber para onde é que está apontado o campo elétrico. É só isso. Primeiro, o que é tangente. Olha o vídeo aí. Temos que ter noção primeiro de que é uma tangente. Então vamos lá, vou desenhar aqui uma circunferência, certo? Imagina que isso aqui é uma circunferência. Não está legal? Vamos lá, e o que é que eu vou fazer? Eu vou passar retas tangentes a esta curva. E aí nós vamos ter uma noção do que é a tangente. Por exemplo, eu quero passar uma tangente neste ponto aqui, desta circunferência. Então, a tangente é eu passar uma reta pelo ponto. Então, está aqui a tangente neste ponto. No mesmo caso, eu passar a tangente aqui neste outro ponto. Então, está aqui a tangente. Mais uma vez, a tangente no ponto. E assim sucessivamente. Então, essas retas aqui são as minhas tangentes em um dado ponto da curva de um círculo. Certo? Tranquilo? Então, voltamos aí para a nossa questão. Quem não lembrava o que era tangente de alguma coisa ou de um ponto, então ficou aí bem determinado o que é. Então, vamos lá para as questões. Vamos definir. Sabemos que, de acordo também com essas figuras, que as linhas de força das cargas positivas, elas vão de dentro para fora. Então, está aqui o campo elétrico. As linhas vão de dentro para fora. E nas cargas negativas, as linhas vão de fora para dentro. Então, está aqui a setinha e a direção e o sentido.
E temos aqui a direção do campo. Então, vamos calcular, vamos ver qual será a tangente em um ponto dessas linhas. Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui, a tangente neste ponto vai estar onde? Para cá, que é orientado para a mesma direção das linhas. Mesma coisa aqui, se eu colocar uma tangente aqui, uma tangente neste ponto aqui, a tangente vai ser isto aqui, ou seja, mesma direção e sentido do campo. Tangente à linha e com o mesmo sentido dela. Tá aqui. A figura já mostra, né? Eu tenho aqui o campo, se eu colocar a tangente dessa reta aqui, vai ser ela mesma. E vai estar nesse mesmo sentido. Então, é a letra B. Questão 2, ele diz assim, é do Enem de 2010. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus presentes dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Para explicar esta situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu as ligações é de... Ele me diz que 2 pessoas compraram 2 caixas diferentes, uma sendo de madeira e a outra sendo de metal. E vemos que ligaram ao mesmo tempo para as 2 pessoas e o celular de uma delas, que estavam guardada em um desses materiais, estava como desligado ou fora da área de cobertura. Como é que o físico explica isso? Isso é fácil, né? Até mostrei para vocês questão disto do celular. E para não perder muito tempo, vamos lá explicar, né? Então, se eu tenho um metal, as cargas elétricas, elas ficam em sua superfície, ou seja, elas não entram para cá para dentro. No interior. Então, o campo elétrico no interior de um metal, ele é nulo. A gente lembra lá da gaiola de Faraday, certo? Então, isso daqui nada mais é do que a gaiola de Faraday. O campo elétrico no interior é nulo. Isto de um metal. Então, a gente já vê que é a letra B. Na questão 3, da página 912. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próximo de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Bem, para respondermos esta questão, que é também do Enem de 2018, precisamos definir primeiro o que é relâmpago, né? Então, relâmpago nada mais é do que descargas elétricas, ou seja, são cargas elétricas que se movimentam por um certo tempo. São muitas cargas elétricas ali que vão da nuvem para o solo. Então, definindo o que é relâmpago, que é o conjunto dessas cargas elétricas, sabemos que um metal condutor, as cargas elétricas nesse metal, elas tendem a ficar na superfície. Então, a melhor maneira de se esconder de uma descarga elétrica é dentro de um metal, pela gaiola de Faraday. Então, aqui, o melhor seria entrar no carro, que é a letra A. Bem, na questão 4 da página 912, ele diz assim: a figura mostra esquematicamente as partes principais de uma impressora a jato de tinta. Está aqui a figura na outra página.
certo? Então vamos lá. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotas eletrizadas. Dessa maneira, as gotas incidem exatamente no lugar programado da folha de onde o papel se formará. Por exemplo, parte de uma letra. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente. Para que elas atinjam o ponto P da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é melhor representado por, aqui letra A para baixo, letra B para cima, letra C nesta direção, letra D nesta direção ou nesta direção. Então vamos lá, vamos entender o problema. Uma máquina impressora, ela funciona como? Ela funciona com essas gotas de tintas que, eletrizadas, elas tendem a se movimentar devido a um campo elétrico gerado aqui a um determinado ponto. Aqui saem as gotas, aqui passa a gota. Essa parte eletrizador é onde eu vou carregar essas gotas, que no caso do nosso problema ele diz que ela está carregada negativamente. Então saiu uma gota aqui. Aqui nesse ponto a gota ficou carregada negativamente. E nesse ponto aqui são as placas defletoras, são essas placas que incidem campo elétrico. É devido a essas placas aqui que eu vou definir a direção e sentido destas gotas de águas que vão estar aqui carregadas. Então vamos lá, a gota vem aqui e carrega negativamente e ele quer que essa gota aqui ela venha e incida nesse ponto P. Sabendo que a gota é negativa, sabemos que cargas elétricas de mesmo sinal, elas tendem a se repelirem. Ou seja, se essa gota está negativa, essas gotas se repelem, essa placa aqui de baixo ela tem que estar o quê? Negativa. Para repelir esta carga que vai sair aqui. Então, ela vem negativamente, essa placa é negativa, então vai repelir ela, então ela tende a ir para cima. Se essa placa é negativa, sabemos que o campo elétrico de cargas elétricas negativas, elas vão de fora para dentro. Ou seja, as linhas de campos devido a essa placa aqui, elas têm esse sentido aqui, ó, daqui para cá, entrando, daqui para cá, entrando. Então, por toda a região, elas vão de cima para baixo. Sabendo que as linhas de força, elas vão de cima para baixo, então, pela primeira questão, vimos que também o campo elétrico, ele é na mesma direção dessas linhas de força, que vai ser de cima para baixo. Então, é a letra A. Tranquilo? Revisem aí mais sobre isto, é muito fácil, não tem dificuldade. E vamos para a próxima parte dos exercícios, que estes são mais elaborados. Vamos iniciar aqui agora as questões extras. São questões bem mais desenvolvidas, que requer, além do conceito, também de bons cálculos. Então, são bastante elaboradas. Mas vamos lá o que diz a questão 1. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e um campo elétrico vertical ascendente de intensidade 5 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Nessa região, uma partícula de carga elétrica de 2 nanocoulomb e massa de 0,5 gramas é lançada verticalmente para cima com velocidade de 16 metros por segundo. Calcule a altura máxima atingida por esta partícula. Bem, ele quer a altura máxima, mas aconselho a vocês, no enunciado, pegar todos os dados que a questão nos dá. Então, está aqui todos os dados anotados. Temos a gravidade, que ele me deu que é 10. Ele me deu também o campo elétrico, que está aqui. E este campo elétrico está apontado para cima, ele é ascendente. Temos o valor da carga. Temos o valor da massa da carga, que vai entrar neste campo elétrico. E temos também a velocidade inicial com que esta carga é lançada dentro deste campo elétrico. E ela é lançada verticalmente para cima.
Então, sabendo disso, vemos que na questão ele não nos dá informações de tempo, ou seja, é uma questão independente do tempo. Se é uma questão independente do tempo e estamos tratando de movimento, temos uma equação na qual trabalhamos com equações de movimento, com variáveis de movimentos que não dependem do tempo. Então, temos aqui as velocidades, temos aqui as acelerações e temos aqui o deslocamento, que vai ser, no caso, a altura, que é o que ele quer saber. Vamos lá. Na questão, eu tenho informações da velocidade inicial da carga, eu tenho informação também da gravidade, porém, eu não tenho informação da aceleração e nem da velocidade final. Mas vamos lá por interpretação. Quando jogamos um objeto para cima, vemos que, à medida que o tempo passa, quando o objeto atinge a altura máxima, antes da bola voltar, o objeto começar a cair, o objeto para nesta altura máxima, ou seja, a velocidade final naquela altura, ela é zero. Se ela é zero, esse termozinho aqui de v ao quadrado, velocidade final ao quadrado é zero. Com isso, temos que velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a isto aqui. Agora, esse valor aqui eu tenho, este valor aqui eu tenho, falta eu determinar quem é a aceleração, para determinar quem é h. Mas antes disso, vamos isolar o h. Então, isolando aí o h, apenas passei dividindo esse cara para o outro lado, substituindo os valores, eu tenho que a velocidade é 16 metros por segundo ao quadrado, a gravidade é 10. Para mim determinar a altura, eu preciso saber quem é a aceleração. Para determinar a aceleração, vimos que a aceleração de um corpo ou de uma carga que se encontra em um campo elétrico, ela é dada por esta equaçãozinha aqui, ó. A carga vezes o campo dividido pela sua massa. E temos todos estes valores. Então, substituindo os valores de cada componente aqui, de cada grandeza, aqui a carga, temos aqui o campo e temos aqui a massa. Substituindo tudo isso, encontramos uma aceleração de 10 metros de 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrando a aceleração, substituímos aqui. Substituindo, encontramos 10 menos 2 vai dar 8. 2 vezes 8 dá 16. Corta com 16 aqui em cima, resta uma altura de 16 metros. Então, eu jogando uma carga elétrica com esses valores de unidade de massa e carga e com uma velocidade inicial de 16 metros por segundo, a gravidade vai fazer com que eles atinjam apenas uma altura de 16 metros, certo? Tranquilo, mas que requer um pouco de desenvoltura para cálculo, não apenas de conceitos. E vemos também aqui um detalhe na velocidade final. Vamos agora para a questão 6. Então, para terminarmos essa revisão e resolução de exercícios, vamos fazer a sexta questão da página 913. Vemos também que precisa de um raciocínio bem prático e também de um desenvolvimento bem completo. Vamos lá. Uma partícula de massa m e carga Qzão parte do repouso sob a ação exclusiva de uma força eletrostática constante. A partícula atinge uma velocidade de intensidade v após percorrer uma distância d. O vetor campo elétrico associado à força eletrostática tem intensidade dada por... Aí temos aqui as opções de A até a letra E. Vamos lá. Ele quer que eu determine o vetor campo elétrico, ou seja, quem é o campo elétrico associado a esta carga. O que é que eu tenho que fazer? Vemos também, mais uma vez, que ele não nos dá informações de tempo. Então, podemos ver que podemos usar de novo o Torricelli. Primeiro, a aceleração de uma carga elétrica que se encontra em um determinado campo sempre é dado por isto aqui. Então, se eu quero o campo elétrico, eu isolo o meu campo elétrico.
Então, desta equação, eu chego que o campo elétrico é massa vezes aceleração dividido pela carga. Ele me deu informações na questão de massa e de Q, mas ele não me deu aceleração. Então, eu tenho que colocar a aceleração em termos que a questão me deu, que falta aqui em velocidade e a distância que essa partícula se moveu. Usando o Torricelli, que relaciona as velocidades com a distância e as acelerações. E no problema ele me disse que a partícula partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, essa velocidade inicial aqui é nula. Então, sobra que v ao quadrado é 2 vezes a aceleração vezes a distância. Como eu quero determinar o A, eu isolo quem é o A, que sobra isso aqui. Determinando quem é o A, eu substituo a aceleração aqui, na equação do campo elétrico. E aí determino o meu campo elétrico. Então, meu campo elétrico é definido como, após substituir a aceleração aqui, vai ser m vezes v ao quadrado, dividido por 2q desse daqui, vezes o Dzão. Então, está aqui o meu campo elétrico, letra C. Então, é a letra C. Então, revejam aí com calma os cálculos, refaçam. Agradeço vocês por assistirem a aula. E no próximo capítulo, iremos iniciar a parte de calorimetria, certo? Então, esse capítulo está encerrado. E no sábado, eu introduzirei um vídeo explicativo dos conteúdos adiante. Então, até a próxima e obrigado. E fiquem em casa.